programa Saber Direito desta semana é com o professor Gustavo Cardoso. O curso é sobre direito imobiliário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Gustavo Dacol Cardoso, eu sou advogado, eu sou formado pela Universidade de São Paulo, de Direito, em São Paulo. Eu tenho um mestrado pela Pontifícia Universidade Católica, eu sou advogado militante na área de Direito Imobiliário. Participo de algumas entidades representativas da atividade imobiliária no Brasil, como a Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB São Paulo, como a Mesa de Debates de Direito Imobiliário e a Cornet Global, capítulo brasileiro. Eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre direito das coisas, né? Esse é um assunto que na faculdade nós levamos um ano, às vezes mais, para explorar por inteiro, né? Nós vamos ter o desafio nas 5 aulas que vamos ter falando de direito das coisas, de sintetizar não tudo, mas possivelmente os principais pontos, os principais aspectos da operação de direito imobiliário no Brasil. Então vamos rapidamente dar uma passada pelo conceito de direito das coisas, uma evolução histórica desse conceito, o que aconteceu no século XX de tão importante que transformou o direito das coisas. Nós vamos também, além de falar de direito das coisas, nós vamos falar de função social da propriedade, que é uma grande inovação, eu diria uma evolução de como se lida com propriedade no Brasil. Nós vamos também discutir as aplicações práticas da função social da propriedade no ordenamento jurídico brasileiro e para a realidade do cidadão comum. Isso na primeira aula. Na segunda aula, nós vamos buscar falar sobre venda e transmissão de imóveis, como se faz esse processo. Nós vamos discutir um pouco de aquisição originária, uso capião, accessão. Nós vamos discutir os modos clássicos de aquisição da propriedade imobiliária e as estruturas atuais que se apresentam no mercado para essa aquisição. Na terceira aula, nós vamos buscar falar de locação. Locação no Brasil, ela teve algumas mudanças recentes, bastante pujantes, né, particularmente voltadas para o mercado corporativo e para permitir que algumas modalidades específicas de locação pudessem ter um tratamento diferenciado, fora da Lei 8245/91. Nós também vamos discutir loteamentos e incorporações, né? Basicamente a responsabilidade também civil do construtor, do incorporador, do loteador. Vamos discutir também os desdobramentos atuais que envolvem as ferramentas para comercialização de unidades em tais empreendimentos. E por fim, encerrando na nossa quinta aula, nós vamos discutir a questão de gestão do patrimônio imobiliário. A gestão do patrimônio imobiliário não envolve diretamente, em alguns casos, direito imobiliário. E eu vou mostrar, nós vamos discutir um pouco a questão da multidisciplinariedade que é necessária hoje para que qualquer profissional do direito possa exercer suas atividades, possa operar o direito e possa assessorar seus clientes. Enfim, eu acho que cabe agora iniciarmos. A primeira aula, no objetivo da primeira aula, eu vou querer discutir um pouco de direito das coisas e da evolução histórica desse direito das coisas. Nós vamos tratar, num primeiro momento, nós vamos buscar as origens históricas disso, desde as primeiras civilizações até o direito romano, passando por Idade Média, Revolução Francesa e chegando ao século XX e as atualizações, vamos dizer assim, inovações que aconteceram no século XX. Nós vamos também passar por alguns microsistemas legais, como o microsistema que criou
o compromisso de venda e compra, por exemplo, lei de loteamentos, a lei 6766, lei de condomínios e incorporações, estatuto da terra, estatuto da cidade. Nós vamos também explorar um pouco a Constituição Federal Brasileira e as atualizações feitas ao atual Código Civil, que substituiu, em boa parte, o Código Civil de 1916, feito pelo Clóvis Bevilacqua. Então, vamos começar. Propriedade imobiliária é um assunto que, desde os primórdios da civilização, mexe com a gente. Então, desde que você tem sociedades ou civilizações, desde as mais primitivas constituídas, a questão imobiliária foi sempre um fator de preocupação. Nas sociedades mais primitivas, você discutia a propriedade como um elemento de sobrevivência da própria sociedade ou daquela própria cultura, né? Você precisa cultivar esta propriedade nas sociedades que passaram de nômades a sedentárias, né? E a necessidade de cultivo obrigou uma primeira forma, né, de uso capião, que se possa dizer. Então, o uso capião é um negócio que o pessoal escuta e fala, nossa, é uma novidade, é um negócio moderno. Não, se você buscar na sociedade babilônica, por exemplo, os assírios, já havia princípios de uso capião para aquele que cultivasse a sua própria terra, né? E aí, de alguma maneira, uma restrição implícita. Aquele que não cultiva a própria terra, nós estamos falando do meio rural, não tem o direito de ser mantido naquela terra. Particularmente porque as sociedades mais primitivas, elas dependiam daquela produção justamente para a sobrevivência. Como se trata também de direito imobiliário, quando qualquer sociedade ou governante decide mexer em direito imobiliário, acarreta possivelmente problemas, este é um dos direitos mais estáveis ou que menos mudaram ao longo de nossa história. Então, o exemplo do uso capião que você vê praticamente nos mesmos moldes da época babilônica, você vê hoje no Brasil e em outras partes do mundo, né? Muitas coisas, muitos institutos, a servidão de passagem, você já tinha lá atrás, né? Muitas coisas que a gente acha que é novidade, hoje ainda persistem, né? Desde lá de trás. Qual foi o mérito dos romanos? Eles, de alguma maneira, procuraram revestir ou sistematizar a ideia do que nós conhecemos como propriedade hoje. Não que eles tenham definido propriamente o que seja propriedade, mas eles trouxeram algumas coisas que também ainda hoje usamos, como, por exemplo, o direito de proteção a esse proprietário, né? O direito de sequela já se conhecia no direito romano, o pretor protegia, né, alguns direitos inerentes a essa propriedade. Você tinha já direitos de vizinhança claramente definidos no direito romano, que até hoje nós também usamos no direito brasileiro atual, moderno, né? Então, de alguma maneira, eles procuraram sistematizar, não uma definição propriamente dita, mas a questão de uso, gozo, fruição, livre transmissão da propriedade. De alguma maneira, isso já estava definido na jurisprudência, na experiência romana. A Idade Média trouxe para o conceito de propriedade a ideia de condomínio. Então, justamente a segmentação da propriedade, aquela questão de senhor feudal, de vassalagem, né? A ideia de segmentação da propriedade, você pode ver contribuições da Idade Média nisso. Não só a questão de segmentação da propriedade em condomínio, mas a questão de despersonalização da posse. Na Idade Média, criou-se o conceito de que para você ser possuidor, você não necessariamente deveria estar fisicamente na posse do bem. Então, não é porque eu estou segurando esse pedaço de papel, ou não é porque eu deixei de segurá-lo, que eu não continuo estando na posse desse papel, né? Existem fatores externos demonstrativos dessa posse, particularmente no direito imobiliário, que corroboram a ideia de uma posse não física, né? Então, por exemplo, aquele que faz benfeitorias em determinado imóvel, põe cerca, mantém a grama parada, ele não precisa estar lá para demonstrar que tem posse. Esses são elementos externos a isto que demonstram que ele tem posse do bem, né? Chegando um pouco mais
recente na nossa história, buscando movimentos e convulsões sociais, nós temos um marco para a propriedade, que seria a questão da Revolução Francesa. O que acontecia? Na Idade Média você tinha uma influência absurda das monarquias, dos monarcas, sobre a iniciativa privada. Houve em algum momento da Europa uma ruptura, uma tentativa de ruptura deste controle exagerado das monarquias sobre a iniciativa privada. Fruto daí vêm as revoluções burguesas na Europa, e a principal destacada é a francesa, né? E é justamente a Revolução Francesa e tudo que ela provocou, tudo que ela influenciou, que chegou ao Brasil como influência principal do nosso Código Civil de 1916. Atenção, nosso Código Civil de 1916. O Código de 16 ele foi influenciado ainda pelos auspícios de Revolução Francesa. E o que dizia a Revolução Francesa? A propriedade é intocável. O governo não pode interferir de maneira exagerada, de maneira irresponsável nessa propriedade. Limitou-se a possibilidade do governante, do monarca, de quem quer que fosse, de interferir na propriedade de um determinado proprietário. Restrições a isto, ou restrições ainda ao direito de propriedade que remanesceram, por exemplo, temos o direito de desapropriação. O Estado ainda podia desapropriar bens para fins públicos, para fins de interesse social, né? Entre outras restrições que também sobreviveram a esta pujante Revolução Francesa, foram as restrições clássicas romanas, por exemplo, direito de vizinhança continuou, né, como uma restrição ao seu direito de propriedade, né? Mas não muito mais do que isto. O conceito, né, de livre fruição, uso e gozo da propriedade era praticamente absoluto. Gostaria de citar aqui uma definição feita pelo professor Orlando Gomes, na obra dele de Direitos Reais. Ele indica que, de forma conceitualmente, do conceito formal e estrutural da propriedade, em vista do pensamento clássico, ele conceitua de forma sintética o direito de propriedade, o direito real, em consonância com Winfield, como sendo a submissão de uma coisa em todas as suas relações a uma pessoa. Analiticamente, como o direito de usar, fruir, dispor de um bem e de reavê-lo de quem injustamente o possua. E descritivamente, como o direito complexo, que é um direito de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa, que é aquele direito de sequela, que nós falamos no direito romano, né? Que é absoluto, no sentido de o seu titular poder utilizar-se da coisa como bem entender, e ser oponível erga omnes, perpétuo, não se extingue pela falta de uso. E exclusivo, porque terceiros estão impedidos de utilizá-lo, pela qual uma coisa fica submetida à vontade de uma pessoa com as limitações da lei. Esta é a definição clássica de direito real, do direito real de propriedade, né? Essa definição clássica persiste ao longo do século XX e ela só vai ser efetivamente derrubada ou reescrita no momento da publicação ou das alterações que foram introduzidas no Código Civil de 16. Não que tenha havido uma mudança no núcleo do que eu acabei de dizer, mas sim na maneira como se interpreta. Mas vamos chegar lá, vamos com calma, né? Sem querer, o Orlando Gomes, ele definiu o que é um direito real, de propriedade aqui. Então, aqui estão todas as características de um direito real, muito claramente. Então, você tem a questão de uso, gozo e fruição, né? E de sequela, de reavê-lo de quem injustamente o possua. Você tem o direito absoluto, né? Pode-se fazer o que quiser. Você tem o direito dele ser erga omnes, característica essencial de um direito real, particularmente do direito de propriedade, é a abstenção da comunidade, do público em geral, de interferir naquele direito, né? Há quem queira definir, ou quem quis definir isso no passado, um direito real praticamente como um direito obrigacional, que simplesmente tinha como polo passivo, ou como contraparte, né, a comunidade, ou todos aqueles sujeitos dentro daquele sistema legal. É o caso de Savigny. E a questão da exclusividade.
né, é impedido aos terceiros, né, toda a comunidade, de usufruir ou de interferir com aquele direito. Então, essa definição ela é muito importante porque ela, de alguma maneira, exaure, né, o conceito de direito das coisas. O que mudou? Em alguns momentos do século XX, alguns diplomas legais foram introduzidos no nosso sistema que, devagarzinho, foram alterando este conceito de direito das coisas clássico, intangível, que ninguém podia chegar nele, fruto de uma Revolução Francesa, né? Devagarzinho, você foi criando um conceito de que esta propriedade, além de ser um direito, ela também gerava algumas obrigações. Não aquelas obrigações frutos das restrições clássicas, que é o direito de vizinhança, ou então o direito do Estado poder desapropriar, por exemplo, né? Mas outras restrições, né? Restrições relacionadas a um uso socialmente condizente dessa propriedade. E nós temos um nome mágico para isso, que é função social da propriedade. Imagino que vocês já devam ter ouvido isto, né? É um conceito amplamente divulgado atualmente, né? Mas não era assim, né? Ao longo do século XX, devagarzinho foram sendo introduzidas alterações que pudessem propiciar que a função social da propriedade viesse a compor a ideia e conceito de propriedade. Você tem alguns nomes chaves para estudar isto na literatura estrangeira, por exemplo, Leon Duguay. Este sujeito, no começo do século XX, já falava de função social da propriedade. Você tem a Constituição Alemã de Weimar, que é pioneira em falar de função social da propriedade, que a propriedade obriga, que a propriedade não é só direito, que a propriedade pressupõe que o seu proprietário faça coisas socialmente condizentes com essa propriedade. E no Brasil, vamos dizer, o primeiro reflexo prático foi no direito rural, curiosamente no direito rural, né? Então você tem o Estatuto da Terra, de 64, que trouxe com todas as letras a ideia de função social da propriedade para o uso do imóvel rural. A questão do imóvel urbano ficou relegada a segundo plano. Você só teve efetivamente incorporado a ideia de função social ao imóvel urbano em lei na Constituição de 88, a Constituição Cidadã de 88, depois no Estatuto da Cidade, mais recente, e no Código Civil, que finalmente pôs uma pá de cal na ideia que propriedade é aquele conceito clássico, intocável, né? Hoje, propriedade, sim, você pode usar, fruir, gozar, livremente dispor, desde que você cumpra a função social da propriedade. E é isso que nós vamos explorar um pouco nessa aula. O artigo 5º da Constituição Federal, incisos 22, 23 e 24, são leitura obrigatória para o estudante de direito que quer entender um pouco o que é função social da propriedade. Por quê? Justamente neste artigo se insere que se garante o direito de propriedade, mas imediatamente se vincula esse direito de propriedade a ela atender a sua função social. O que significa dizer isto? Porque quando foi inscrito o direito de propriedade e a função social da propriedade dentro do artigo 5º, você elevou esses conceitos ao conceito de dignidade da pessoa humana, que é do que trata o artigo 5º, basicamente. Ou seja, você ligou o conceito de propriedade e função social da propriedade ao conceito de dignidade da pessoa humana. Você não pode, então, dissociar dignidade de propriedade e função social da propriedade. Isto é uma evolução ou revolução dramática do que se conhecia por propriedade no Brasil até então, né? A Constituição, então, nossa de 88, absolutamente evolucionária. Não gosto da palavra revolução, vamos falar de evolução, né? E é uma evolução incrível, porque ao longo de toda a história da humanidade nunca se pensou a propriedade
como algo que se obriga na dimensão que você tem hoje, na ideia de função social da propriedade. Era um pouco mais restrito, ligado à produção, ou ligado a funções econômicas, possivelmente, né? Resumindo, nós tivemos uma evolução ao longo de séculos, desde os primórdios da civilização, de uma ideia de propriedade que foi se construindo aos poucos, mas que já previa, que já indicava uma série de institutos que até hoje nós usamos, como o do usucapião, como o direito de vizinhança, que foi trazido pelo direito romano, né? Como restrições clássicas, né? Tivemos, em algum momento, revoluções na Europa que mudaram o conceito de se ver propriedade no sentido de que tiraram a ingerência do poder do Estado, na época representado pelos monarcas absolutistas na Europa, e mesmo tendo ocorrido muito lá atrás, que ainda vieram influenciar o nosso Código Civil de 1916, e em vigor até 2002, acreditem os senhores, né? Em 2002, finalmente, com as alterações introduzidas ao Código Civil, tivemos a consolidação de um conceito que a propriedade não só é um direito clássico, imutável, intangível do seu proprietário, que pode usar, gozar e fruir da maneira como quiser, né? Mas que também este proprietário ele tem restrições ao seu uso e, mais do que isso, obrigações para se manter como proprietário, né? Quais obrigações? Aquelas ligadas à função social da propriedade que nós vamos discutir agora. Eu imagino que nós temos uma pergunta de um aluno, vamos ouvi-la. Olá, professor, meu nome é Gustavo e eu queria saber quais são os impactos práticos da incorporação do princípio da função social da propriedade no atual Código Civil para a sociedade civil em geral. Bom, o meu xará, o Gustavo, ele fez uma pergunta extremamente relevante. Qual que é o impacto prático para o cidadão da incorporação do princípio da função social da propriedade no atual Código Civil? E mais do que isso, nos outros institutos, nos outros diplomas legais que norteiam hoje a interpretação do que é direito de propriedade no Brasil, como a Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Terra, que ainda está em vigor, né? O conceito é muito claro, né? Ser proprietário hoje não é mais tão fácil quanto antigamente, né? Por exemplo, um fazendeiro que, por exemplo, não cuida do meio ambiente na sua fazenda, segundo os princípios da função social da propriedade, pode se ver privado dessa propriedade. Então, o conceito do meio ambiente bem cuidado, né, integra o conceito de função social da propriedade também. Ou seja, não basta que este fazendeiro, que este produtor rural, simplesmente produza. Ele tem que cuidar da natureza, não pode poluir, né? Por exemplo, um industrial que queira instalar, por exemplo, uma indústria química, ele não pode fazer isto no meio de um bairro residencial, conforme previsto pelas leis e diretrizes municipais de zoneamento e urbanismo, né? Por quê? Se ele fizer isto, ele não vai poder operar. Ele vai fechar sua fábrica, ele vai se ver privado daquela propriedade. E existem vários mecanismos, né, colocados à disposição do poder público para fazer valer esses princípios, esse princípio da função social da propriedade, né? Os princípios clássicos de direito de vizinhança continuam, né? Mas deixar muito claro para o cidadão, para o empresário, para todo mundo que tem a propriedade no Brasil, não basta ser proprietário, existe uma obrigação relacionada à ideia de ser proprietário. E isto está muito claro nas relações de hoje, particularmente ligadas à área ambiental, trabalhista, social, né? Eu não estou falando de comunismo, eu estou falando de uso socialmente condizente da propriedade, né? A propriedade tem que ter o seu uso adequado. Caso contrário, esse proprietário será penalizado, né? Aquela propriedade, por exemplo, meramente especulativa, que o sujeito deixa ali só esperando a cidade crescer em volta para depois ele fazer alguma coisa com essa propriedade. Isto não é mais admitido, isso não é admissível hoje no nosso ordenamento jurídico. E o Estado tem, deve e pode coibir esse tipo de atitude, né? Isso acho que imagino que responde à pergunta do Gustavo, né? Prosseguindo então no nosso exame de função social da propriedade e seguindo na Constituição, né, para aquele que quer se aprofundar, ou que quer entender um pouco o que é isso,
na Constituição, também é leitura obrigatória o artigo 170 da nossa Constituição, que fala da ordem econômica, ou seja, propriedade também está ligada à economia. Propriedade também está ligada a desenvolver atividades econômicas neste imóvel. O artigo 170 justamente fala de valorização do trabalho humano e livre iniciativa. E, no seu inciso 2 e 3, menciona a propriedade privada, clássica, e menciona função social da propriedade. O conceito, aquele conceito europeu da época da Segunda Guerra Mundial, particularmente da Alemanha nazista e Itália fascista, de que bastava você produzir que você estaria garantido na sua propriedade, este conceito caiu por terra. Além de produzir, que é o caso aqui da função da ordem econômica, você também tem que exercer atividades socialmente condizentes deste imóvel. Não adianta você produzir na sua terra e você ter lá mão de obra escrava, por exemplo. O Estado tem hoje ferramentas claras para eliminar essa propriedade, né? Dar outro destino a essa propriedade num cenário desse. Não basta ser produtivo, né? E por isso, exatamente por isso que está no artigo 170, que é o artigo da ordem econômica, inscrito também a ideia de função social da propriedade. Se formos prosseguir ainda na Constituição Federal, temos o artigo 182, que justamente se refere ao lado urbano da história toda, e ele fala da política de desenvolvimento urbano, que é realizada pelo Poder Público Municipal, e faz referência às funções sociais da cidade, para garantir bem-estar de cidadãos e de seus habitantes. E aí você tem a definição dada pela Constituição do que seria uma propriedade urbana cumprir ou atender sua função social. Está no artigo 182, parágrafo 2º da Constituição, que diz basicamente que a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, aquele documento feito pela Câmara de Vereadores, que indica qual o zoneamento, como que a cidade quer crescer, criando vocações, ou indicando onde vão ter regiões especiais de uso, de atividade. Olha, aqui é residencial, aqui é comercial, aqui é industrial. Isto, em suma, como princípio de direito da função social da propriedade e princípio de direito urbanístico, é o que indica, basicamente, se a propriedade urbana está atendendo a sua função social. Então, aquele exemplo que eu falei do industrial, que quer instalar uma fábrica química no meio de uma zona eminentemente residencial, não faz sentido. Esse sujeito não está atendendo a função social da propriedade. Esse sujeito vai se ver privado dessa propriedade. Existem inúmeras ferramentas hoje em dia colocadas à disposição do poder público, como o aumento do IPTU de maneira progressiva, até o momento de desapropriação, ou até confisco, dependendo do caso, né? Como algumas ferramentas que temos, como eu falei, para o poder público fazer valer a função social da propriedade, temos, por exemplo, o imposto territorial urbano progressivo ao longo do tempo, a desapropriação com pagamento de dívida, títulos da dívida pública, entre outros, que nós temos também em outros diplomas legais. Na esfera rural, né, vamos buscar o artigo 186 da Constituição Federal de 88, e lá se indica também quais são os requisitos para você atender a função da sociedade, função social da propriedade rural, né? E neste caso ela é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado. 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E 4. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Ou seja, o direito imobiliário ele abraçou um monte de outras coisas aqui, ambientais, relacionadas a direito do trabalho também, né? Quem não cumpre estes itens não está cumprindo a função social da propriedade. Não basta apenas ser produtivo, você precisa ser
socialmente condizente. E essas são as regras objetivas para isso. Quando a gente fala de Constituição Federal e de princípios, né, é importante também termos em mente que esses princípios eles irradiam para toda a legislação infraconstitucional. Então, quando se vai discutir Código Civil, Estatuto da Terra, Estatuto da Cidade, Lei de Loteamento, entre outras inúmeras leis que tratam de propriedade, esses princípios que emanam da Constituição Federal têm que ser levados em consideração sempre que se interpreta um artigo de lei infraconstitucional. Ou seja, função social da propriedade permeia todo o nosso ordenamento jurídico hoje. Qualquer coisa que nós formos falar em legislação infraconstitucional, os senhores têm que ter em mente a ideia de função social da propriedade, esta inscrita na Constituição Federal, como acabamos de sucintamente rever. Passamos agora a rever o atual Código Civil nos seus aspectos principais. Eu não tenho aqui a ilusão de desenvolver a fundo algum tema específico, mas a ideia é chamar a atenção dos senhores para os temas que têm que ser estudados, particularmente quando se fala de propriedade e função social da propriedade. Vamos lá. O Código Civil brasileiro, o atual, né, as mudanças que foram introduzidas no Código Civil brasileiro, elas tiveram algumas premissas básicas, essenciais. Entre elas, o da própria função social. Então, se você olhar no direito das obrigações, você vai ter que estudar direito das obrigações agora, permeado com a ideia de função social do contrato, por exemplo. No direito da propriedade, coincidência ou não, você vai ter que estudar direito da propriedade ligado ao conceito da função social da propriedade. Então, a ideia de função social, ao se fazer a reforma do Código Civil atual, ela permeia tudo que diz respeito à propriedade. Não só porque está na Constituição, mas também por tudo que foi inscrito nessas alterações. Outro elemento importante daquilo que vamos discutir agora, que interfere na maneira como interpretamos institutos de direito das coisas no Código Civil, se refere à questão da cláusula aberta. Antes, no Código Civil de 16, se tinha uma ideia, uma noção de que havia necessidade de se definir absolutamente tudo, no detalhe, de se exaurir o conceito para que o Poder Judiciário não tivesse abertura para interpretações. Né? Um exemplo disso, por exemplo, é do artigo 79, em que se discute as diferentes classes de bens. Né? No Código Civil de 16, do Clóvis Bevilacqua, você tinha uma lista daquilo que se poderia considerar como bem imóvel. Então, ele dizia: o que é um bem imóvel? O solo com a sua superfície, seus acessórios, adjacências naturais, compreendendo árvores, frutos, espaço aéreo e subsolo. 2. Tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, com a semente lançada, terra, os edifícios e construções, de modo que não se possa retirar sem destruição, modificação, fratura ou dano. Tudo quanto no imóvel o proprietário mantiver intencionalmente empregado em sua exploração industrial, formaseamento ou comodidade. O que aconteceu? Hoje você tem um conceito amplo, sintético e que pode ser interpretado e reinterpretado de tempos em tempos. Então hoje, o que é um bem imóvel? São bens imóveis, no artigo 79 do atual Código Civil, são bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar, natural ou artificialmente. Nossa, como isso muda as coisas. Hoje, você não tem a necessidade de mudar esse artigo 79 por muito tempo. Porque o conceito é aberto a ponto de poder ser interpretado e reinterpretado pelo Poder Judiciário na medida da evolução da própria sociedade. Né? Este conceito de cláusula aberta, por exemplo, é que deu perenidade para muitos sistemas, muitos diplomas legais em países fora do Brasil. Por exemplo, se você for buscar a Constituição dos Estados Unidos, ela é a mesma, praticamente, desde os seus primórdios, né? Com algumas emendas lá. Né? Por quê? São cláusulas abertas, que devem necessariamente ser reinterpretadas pelo Poder Judiciário de tempos em tempos. E o conceito aqui no atual Código Civil é este. Né? Então, não só nas diferentes classes de bens, né? Nós vamos ver isso também na questão da propriedade, um pouco mais adiante.
Um outro artigo que é importantíssimo revermos, antes de entrarmos propriamente no capítulo de Direito das Coisas do Código Civil, é o artigo 473 do Código Civil. Ele trouxe uma ideia inexistente no Código Civil de 16, vamos dizer assim, de tentar equilibrar relações jurídicas que anteriormente não se tinha. O artigo 473, ele basicamente fala que a resilição unilateral, nos casos em que a lei o permita, ela só pode acontecer quando, se a outra parte que tiver feito algum investimento substancial, tiver amortizado esse investimento. O resumo do artigo 473 é este, e essa ideia, este princípio de equilíbrio, né, ele vai permear também o nosso direito das coisas. Um outro artigo importante para quem está estudando o direito das coisas, particularmente porque é ligado a alocações, é o capítulo que fala da fiança no atual Código Civil. Houve algumas mudanças também na fiança, em que você deixou o fiador um pouco mais solto, com possibilidade de não estar tão preso e amarrado a essa fiança, ao mesmo tempo que se definiu alguns outros conceitos aqui de fiança que não tínhamos. Então, é importante a leitura do artigo 820 e 835 do atual Código Civil, pois eles interferem diretamente no instituto que vamos ver numa próxima aula, que é o da locação. Falando ainda de cláusula aberta, exemplos básicos e clássicos que mexeram com as fundações do que é direito das coisas, se você pegar o artigo 1204, em que você define o que é aquisição de posse, que antes era um rol, era uma lista de itens que indicavam quando você adquire posse. Agora, para você ter posse, basta que você tenha um dos poderes inerentes à propriedade. Revolucionário. Que poderes são esses? Serão interpretados de tempos em tempos. Na vigência do Código de 16, adquiria-se a posse, por exemplo, pela apreensão da coisa, ou pelo exercício do direito, pelo fato de se dispor da coisa ou do direito, por qualquer dos modos de aquisição em geral. Agora, não é que isto deixou de valer, não é que isto deixou de ser. Simplesmente, estas coisas, além de outras que poderão ser interpretadas pelo Poder Judiciário, poderão ser incorporadas quando se fala de aquisição de posse. Isso também vale para o artigo 1223, da perda da posse, mesma situação. Antes você tinha um rol, uma lista de itens para você identificar o que era perda de posse, agora não. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o artigo 1196, que eu acabei de reler. Outra alteração essencial do Código Civil, que precisava ter acontecido há muito mais tempo, é a separação dos juízos, petitório e possessório. Na vigência do Código Civil de 16, para que você, por exemplo, reivindicasse a posse de alguém que injustamente a detinha, você tinha que ser proprietário disto. E contra a propriedade, não havia defesa, nem desse possuidor que poderia até estar de boa fé. Então, bastaria alegar que se era proprietário, que a posse, de maneira natural, seria retornada a este proprietário, mesmo que a posse do outro seria justa. Hoje, o que acontece? Houve uma separação dos juízos petitórios e possessórios. Para você discutir questões de posse, você só vai poder alegar pontos relacionados à sua posse. Quem tem posse melhor que o outro? Por que o outro tem posse? Propriedade não entra na história, né? Propriedade entra, quando você entra numa reivindicação, quando se discute títulos de propriedade. Então, isso também foi uma mudança muito importante que aconteceu no Código 16 e que já havia no Código de Processo Civil. Faltou simplesmente uma atualização que foi feita agora. Chegamos ao artigo 1225 dos direitos reais. Aqui está a lista dos principais direitos reais do nosso ordenamento jurídico, lembrando que um direito só é real quando ele está inscrito em lei. É o conceito do numerus clausus, outro princípio dos direitos das coisas. O atual Código Civil eliminou a ideia de enfiteuse como direito real
e trouxe de volta a superfície, que já havia navegado no nosso ordenamento antes do Código Civil de 16. Eliminou as rendas expressamente constituídas sobre imóveis e trouxe o direito real do promitente comprador do imóvel. No mais, se manteve igual ao Código Civil de 16. Além desses direitos reais que estão listados no artigo 1225, existem outros. Por exemplo, um direito real de garantia, que é o da alienação fiduciária em garantia, que é expresso em legislação diferente da do Código Civil. Cumpre também, ao examinar direitos das coisas, e é sempre interessante você ter isso em perspectiva, o direito real ele se opõe ao direito pessoal em diversos itens, em diversos elementos. Um é esse que nós acabamos de falar. O direito real ele só existe se está escrito em lei. O direito pessoal, obrigacional, não. É ilimitado. É aquilo que você colocar num contrato, né? O direito real ele tem uma ideia de perenidade. Mesmo os direitos reais limitados têm uma ideia de continuidade muito prolongada. Os direitos obrigacionais, em regra, têm começo, meio e fim, já programado. O direito real implica em se ter sequela. Então, uma hipoteca, por exemplo, que grava um imóvel no registro de imóveis, esta hipoteca, ela persegue o imóvel, mesmo que o imóvel seja vendido a terceiros. Não adianta vender o imóvel a terceiros, a hipoteca continua lá. Isto é sequela, ela persegue o imóvel, né? E a ideia de ser erga omnes, é contra toda a universalidade de sujeitos daquele ordenamento jurídico, ao passo que uma obrigação, ela só obriga aqueles que assinaram determinado contrato. Também é possível mencionar o princípio da exclusividade e o princípio da especialização como princípios relacionados aos direitos reais. Em resumo, gostaria de ler aqui uma definição do Francisco Eduardo Loureiro. A propriedade em estudo sistemático e acoplado à Constituição Federal deixou de ser mero direito subjetivo para transformar-se em relação jurídica complexa, que confere ao titular o status de proprietário. Para alcançar e manter esse status, há um poder-dever que envolve não só exercício de prerrogativas, mas também de obrigações e ônus. Um último ponto desta aula, que necessariamente precisa ser estudado pelo estudante de direito que se interessa em direito das coisas ou que pretende se formar em direito, é o do artigo 1228 do Código Civil. Ali, a definição dada à propriedade, à função social da propriedade na Constituição Federal foi alargada e introduziu-se um novo modo de aquisição de propriedade que se assemelha em alguns pontos ao usucapião, a outros pontos num tipo de desapropriação, em que uma comunidade pode adquirir um imóvel desde que este imóvel consiste em extensa área e que haja posse ininterrupta e de boa-fé por mais de 5 anos. Isto não é o usucapião clássico, porque aqui se prevê indenização ao proprietário. E aí se pergunta, qual é a função deste instituto, já que o usucapião coletivo já está previsto no Estatuto da Cidade, né, e os outros usucapiões na Constituição e no próprio Código Civil, né? O usucapião não prevê remuneração e o usucapião coletivo já está discriminado no Estatuto da Cidade. Eu imagino um uso apenas para este instituto, que seria o de ocupação de áreas públicas não dominicais, evidente, aquelas áreas que possam sofrer desapropriação. Ou seja, o juiz, de alguma maneira, ao juiz foi dado o poder de promover uma espécie de desapropriação judiciária, né? Na medida em que ele pode determinar que aquela propriedade ocupada possa ser titulada a esses ocupantes mediante uma certa remuneração. Bom, temos uma pergunta, estão me falando que temos uma pergunta de um estudante, vamos ouvi-la. Olá, professor. Meu nome é Daniela Vieira. Eu gostaria de saber o que mudou para o direito das coisas com a inserção do princípio da função social da propriedade no atual Código Civil. O Código Civil, como nós já falamos na pergunta anterior, ele cristalizou a ideia de função social da propriedade, viu, Daniele? Então,
o que antes era um sistema, um princípio que havia em alguns institutos, mas que não havia sido corroborado pelo Código Civil, que é hoje o principal diploma legal da nossa sociedade civil, veio agora a ser cristalizado, veio como ideia que também permeia este instituto, esse diploma que é o Código Civil. Mais do que isto, é a ideia, como já exaustivamente repetimos, de que a propriedade não só confere direitos ao seu proprietário, mas também obrigações, né? A propriedade agora pressupõe um direito e uma obrigação, um dever de usá-la de maneira socialmente condizente. Mais do que isto, se tem no Código Civil brasileiro ferramentas, institutos que indicam que essa propriedade que não for usada de maneira socialmente condizente ou que não atender à função social da propriedade, quer seja urbana, quer seja rural, esse proprietário vai ser privado dessa propriedade ou ele vai sofrer sanções que eventualmente possam culminar na perda dessa propriedade. E vamos estudar isso um pouco mais adiante quando falarmos de aquisição por acessão e de uso capião. É isso, obrigado. Como resumo então da aula, podemos dizer que a função social da propriedade ela veio revolucionar, ela veio evolucionar a ideia de propriedade no Brasil. Primeiramente em microsistemas legais independentes, como o do Estatuto da Terra, como o do parcelamento do solo urbano, Lei 6766, como o Estatuto da Cidade, como, posteriormente, a Constituição Federal, né? E, finalmente, cristalizado no nosso Código Civil de 2002. Uma vez inscrita, né? Uma vez inserta no nosso ordenamento, na sua plenitude, a função social da propriedade passa a permear todos os institutos que se referem à propriedade. Uso, gozo, fruição, livre transmissão, os direitos clássicos continuam ali, subjacente. O que se agora coloca é uma lente na frente de tudo isso, que é a lente que se chama função social da propriedade. A propriedade pode continuar sendo usada, usufruída, livremente gozada, desde que a função social da propriedade esteja plenamente atendida. Isto é clássico, né? Isto é o clássico junto com essa evolução agora que tivemos. E agora? O que acontece a partir de agora? Né? Também temos no Código Civil algumas coisas importantes que mudaram a maneira como temos que interpretar alguns institutos. A ideia da cláusula aberta, a ideia de que o Poder Judiciário pode interpretar e reinterpretar esses institutos, na medida em que se faça necessário. Isso vai transformar a maneira como vemos a propriedade. Alguns autores, como Gustavo Tepedino, Renan Lotufo, são autores que discutem muito isso e muito bem isso, né? No final dessas aulas eu vou indicar alguma bibliografia importante para ser lida. E que a propriedade nunca mais, não será, já não é aquilo que conhecíamos, né? Estamos vivendo isto, e isto é por isso que é tão revolucionário e evolucionário. Um último ponto, talvez uma evolução disto, de onde vamos daqui para frente. E agora, o que acontece? Existem alguns estudos que falam sobre multipropriedade, esse é um nome que deve ficar na cabeça do estudante de direito, do profissional que quer militar na área de direito imobiliário. A multipropriedade, na minha ótica, é uma evolução, é um passo a mais além da função social da propriedade. É uma segmentação não só das limitações clássicas de usufruto, de superfície, né? Mas também uma limitação em tempo de uso. Então, o exemplo clássico que você tem hoje sobre isto são as situações, as operações de time sharing, daquelas redes de hotelaria em que você compra como se fosse um título de clube, e você tem direito a usar aquilo no momento que você estiver usando, né? E outras pessoas também podem usar aquele mesmo bem, aquela mesma unidade, aquele mesmo quarto de hotel, né? Em outros momentos específicos. Então, a propriedade não só limitada, como num usufruto, por exemplo, né? Que é um direito real menor, mas também limitada no tempo de uso. Eu imagino que, em vista do nosso mundo cada vez mais escasso em recursos naturais, cada vez mais gente neste mundo, cada vez mais nós vamos ter que ser criativos para descobrir como usar essa propriedade de uma maneira socialmente condizente e de maneira que possamos viver em sociedade de maneira adequada. É isso para a primeira aula.
Obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.